Shalom, shalom, graça e paz, povo de Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que esteja tudo bem. Hoje, começando mais uma aula do segundo módulo. Nós estamos na quinta aula, se eu não me engano, do segundo módulo, né? Nós já estudamos as 4 fases da visão celular, né? Para quem trabalha com célula, né? Que é o ganhar, o consolidar, o discipular e o enviar. Não é mesmo? Então a gente fechou essa parte das 4 fases da visão celular. Hoje, entendendo que a gente fechou no ganhar, então no enviar, né? Então a gente enviou aquele discípulo. Então hoje, entendendo que esse discípulo já está apto para liderar, nós vamos então estudar como liderar uma célula. No nosso caso, que nós trabalhamos na visão celular modelo dos 12. Talvez no seu caso você não trabalhe com células, né? Então seria como liderar uma congregação, né? Você fez o passo a passo, né, de como ensinar aquele discípulo, e agora ele já está apto no enviar, ele já está apto para assumir uma responsabilidade maior como discipular pessoas. Então hoje nós vamos aprender como liderar uma célula, ou como liderar um discipulado, ou uma congregação até mesmo. Amém? Então eu queria iniciar essa aula com uma oração. Então eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e ore comigo. Senhor, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para aprender mais sobre Ti e sobre Teu reino, Deus. Pai, que Teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, em tudo, Pai, em cada palavra que falamos e que ouvimos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos faz entendidos, Pai, para aquelas pessoas que estão nos assistindo. E que em nome de Jesus, Senhor, essas aulas possam surtir efeito, Senhor, positivo na vida de cada um, Senhor, que assistiu essas aulas, Pai, e seguiu os passos, Deus, em nome de Jesus. Deus, abençoe a cada um, Pai, segundo a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos começar lembrando que nós, aqui do Ministério Sincera Adoração, trabalhamos na visão celular modelo dos 12. Então nós trabalhamos com células, né? Que é cultos em casa, por exemplo, para você entender melhor. Se você não trabalha com células, você pode seguir os passos que foram ensinados aqui desde o módulo 1. Você pode seguir esses passos, só que daí você coloca em prática na sua congregação. Entende? Da maneira que vocês se encaixam melhor. Amém? Então, como nós trabalhamos em células, a gente vai ensinar como liderar uma célula. Amém? Mas pode ser uma congregação, um discipulado, enfim, como você trabalha aí na sua igreja. Amém? Então, como liderar uma célula? Vamos para o primeiro slide? Bom, o primeiro slide é o início, né? É o título, como liderar uma célula. Então, ali tem uma imagem. A célula é um grupo de pessoas que se reúnem nas suas casas, né? Para buscar o nome do Senhor, ensinar a palavra, aprender, clamar o nome de Jesus. Amém? Então, vamos pular logo para o segundo slide, para a gente já iniciar com as informações. A essa altura de nossa caminhada, devemos ter claramente diante de nós a realidade de que Deus nos chamou para êxito, ou o êxito, né? Rumo ao propósito, sermos seu povo, nação santa, povo adquirido e nação sacerdotal. Temos um compromisso profético sacerdotal e devemos assumir isso de maneira decisiva, a fim de que o projeto de Deus seja plenamente cumprido. Porém, não basta apenas essa consciência, mas também nos prepararemos adequadamente para as tarefas a nós confiadas. Deus fez cada um de nós grandes líderes e o que precisamos é compreender esse processo em nossa vida para alcançarmos o êxito. Ser líder de uma célula ou congregação, né, exige consciência e preparação. Sendo assim, nessa lição nos propomos analisar de maneira muito prática o processo de funcionamento de uma célula, mas não somente isso. Queremos compreender quais as atitudes que um líder que deseja ter êxito na visão celular modelo dos 12, no nosso caso, né? Então ali tem as referências bíblicas, você pode anotar e depois ler, tá bom? Que elas fazem menção à liderança, ok?
Então esse texto, ele está só reafirmando aquilo que eu já falei, né? Nós vamos aprender hoje o que é liderar uma célula. Então você pode ocupar o conteúdo de hoje, caso você não trabalhe com célula, para você botar em prática na sua congregação. Amém? Nós é Visão Celular Modelo dos 12, mas o conteúdo, ele é muito abrangente. Amém? Então vamos para o próximo slide. Aqui temos uma referência bíblica que está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que diz assim: apresenta-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, de maneira que maneja bem a palavra da verdade. Bom, pessoal, aqui é um versículo bíblico que nos adverte, né? Aquele que está numa posição de liderança, aquele que está numa posição de ensino, de mestre, que ele não pode ter na sua vida do que se envergonhar no sentido de não estar cumprindo os propósitos de Deus ou não estar sendo um exemplo para os liderados. E que maneja bem as Escrituras, a palavra de Deus. Então, o primeiro, digamos assim, passo que nós devemos ter para liderar bem uma célula ou um discipulado, uma congregação, é ser aprovado em tudo, ser um exemplo como liderança e manejar bem as Escrituras. É essencial para quem quer ter sucesso, êxito no seu ministério pessoal, digamos assim, né? Na sua célula, na sua congregação. É manejar bem as Escrituras. O que quer dizer ler a palavra. Mas não somente ler a palavra. Nós temos que orar, buscar ao Espírito Santo para que, lendo a palavra, ele nos traga a revelação da verdade, a revelação da palavra. Porque hoje muitas pessoas estão se enganando ou sendo enganadas, porque enfim, tem pessoas que não falam a verdade acerca das Escrituras, usam as Escrituras para um bem pessoal, ou para enganar as pessoas, por exemplo, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Você que quer se tornar um líder de êxito, que você seja um líder segundo o coração de Deus. Que o teu propósito seja fazer conhecido o nome do Senhor Jesus, fazer conhecida a salvação, a remissão dos pecados, para que as pessoas saibam a verdade. E não com outros objetivos, né? Não tendo outros objetivos pessoais, como o dinheiro, por exemplo. É sério o que eu estou falando aqui. Ser liderança é algo sério e quando você aceita esse chamado, quando você sente essa chama e aceita esse chamado, automaticamente vem sobre você uma responsabilidade do reino sobre a sua vida, do reino sobre a sua vida, de Deus sobre a sua vida. Então, muito cuidado, tem que levar com muito zelo essa chamada, com muito cuidado, muito zelo, muito respeito. Amém? Então, primeiramente, um líder que tem que ser aprovado diante de Deus, que não tenha do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, as Escrituras. Amém? Vamos para o segundo slide. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Bom, aqui tem uma informação muito importante, que é depois de terdes sofrido por um pouco. Esse sofrido por um pouco é muito interessante, né? O que é isso? Isso é o processo. Se eu não me engano, eu falei na aula passada sobre o processo, né? Que o enviar, a etapa de enviar é o final de um processo. Então, o que vai aprovar o teu chamado vai ser o processo e não o comissionamento. Vai ser o processo. Então, depois de terdes sofrido um pouco no processo, Ele mesmo Ele mesmo há de aperfeiçoar. Ou seja, se Deus te chamou, se você sente uma chamada de Deus a respeito disso, pastorado, liderança, falar de Deus para as pessoas, liderar pessoas, se você sente essa chamada e você não se sente apto, não se preocupe. Deus capacita aquele que Ele chama. Então, se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, que é o quê? Estudar. Estudar as Escrituras, ler a palavra, nos santificarmos, respeitarmos a presença do Senhor em nossas vidas, mas o Senhor vai nos capacitar. Não se preocupe.
Se você sentiu essa chamada, se você tem essa chamada, Deus vai te capacitar. Estude a palavra, fica no centro da vontade dele. Ele vai te capacitar. Assim como fez comigo e com tantos outros. Amém? Vamos seguir para o próximo slide? Como liderar células? Dentro do células, lembrando, né? Ou congregação ou discipulado, né? Dentro do processo da igreja celular, que é no nosso caso, né? Somos convocados por Deus para que através das células façamos discípulos. Contudo, a grande pergunta que nos consome é: como liderar pessoas para que elas se tornem verdadeiramente seguidoras de Cristo ou de Jesus Cristo, né? Você já se fez essa pergunta? Você que está nesse processo de aprendizado para se tornar um líder ou uma líder de êxito. Você já se fez essa pergunta? Como liderar pessoas para que elas se tornem seguidoras de Jesus? Né? Que tenham base em Jesus. Que a base dela seja sólida em Jesus. Como fazer isso? Já se fez essa pergunta? Se você já se fez essa pergunta, parabéns, você está no caminho certo. É isso aí mesmo. Nós temos que nos fazer essas perguntas. Para quê? Para que a gente possa procurar as respostas. Ou para que as respostas venham até nós. Por exemplo, com essa aula, com a escola de princípios, né? Que é uma preparação para aquela pessoa que quer assumir uma liderança, que tem o desejo de se tornar um líder um dia. Um líder segundo o coração de Deus, que fique claro isso. Amém? Então, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode discipular pessoas para que elas se tornem discípulas de Jesus? Vamos aprender, vamos para o próximo slide. O caráter do líder de células. Bom, vamos lá. Antes de liderar a outros, o líder de célula tem que ser liderado, nutrindo em sua vida as características que distinguirão como uma pessoa segundo o coração de Deus. Essas características servirão de referencial para seus liderados. Como já sabemos, por um instinto natural, todo liderado gosta de seguir um líder que sabe para onde está indo. Olha que importante isso. Os discípulos de Jesus o seguiam por verem nele um pescador de homens e por confiarem em sua promessa de torná-los como ele, pescadores de homens. Ali tem uma referência, né? Mateus capítulo 4, verso 19, você leia, não deixe de ler. O dever do líder é consolidar o discípulo no espírito, na alma e no corpo. Além disso, deve ensiná-lo como pescar outras vidas para o reino de Deus. Bom, aqui é muito interessante, a gente pode observar que para mim ser um bom líder, primeiro eu tenho que ser um bom discípulo. Para mim liderar, primeiro eu preciso ser liderado. Então o primeiro passo é: eu sou uma pessoa ensinável? O meu líder, qual é o grau de dificuldade que ele tem para me discipular, para me ensinar? Se faça essa pergunta: eu sou uma pessoa fácil de ser liderada? Começa por aí. Para mim ser um bom líder, eu preciso ser um bom discípulo. Porque eu planto para depois eu colher. Amém? Concorda comigo? Eu preciso ser um bom líder, ser um bom discípulo para o meu líder. Prestativo, com o coração queimando acerca do reino, né? Sendo aquela pessoa, aquele discípulo para cima, aquele discípulo que toma uma postura, né? Você não precisa concordar 100% com o seu líder, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que o teu coração como discípulo queime por Jesus. Porque o coração do teu líder queima por Jesus. Amém? Então que nós sejamos primeiro liderados. Que a gente primeiro seja liderados para depois exercer a liderança sobre a vida das pessoas, né? Dos futuros discípulos. Amém? E sendo assim, um bom líder, ele sempre tem que ter em mente para onde ele está indo. Os discípulos percebem isso. Eles percebem isso. Eu percebo no meu líder, no meu pastor, que ele é uma pessoa que ele sabe para onde está indo. Ele tem um objetivo principal. E é por isso que eu sigo. Porque eu vejo nele a presença do Espírito Santo. Eu vejo nele a ação do Espírito Santo, encaminhando, apontando direção, apontando destino. Nós, futuros líderes,
não estamos aqui para apontar defeito, apontar erros. Nós estamos aqui para apontar destinos, apontar direções, para que os nossos discípulos tenham um caminho para seguir. E nós junto com eles, obviamente. Então, todo o liderado, ele segue aquele líder que sabe para onde está indo. Se você já é líder, você sabe para onde você está indo? Você tem ideia do caminho a percorrer? Você tem? Se você tem, parabéns, você está no caminho certo. E provavelmente você vai ser um líder de êxito. Amém? Então, primeiro, a gente pega o exemplo de Jesus, que ele era um pescador de homens. Ele veio para propagar o evangelho da salvação. Logo, ele reuniu seus 12 para ensinar, apontar a direção, o caminho que ele próprio estava seguindo. Amém? Se você conhece a história de Jesus, você vai entender o que eu estou falando. Nós, da mesma forma, assim como nós aprendemos, nós temos que saber para onde estamos indo, como líderes que somos. Para onde estamos indo? Qual é o meu destino? Logo, eu consigo ensinar o meu discípulo ou o meu futuro discípulo para onde ele deve ir. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, Cristo sabia para onde está indo. Paulo seguia Cristo, que sabia para onde está indo. Logo, os discípulos de Paulo saberão para onde estão indo. Amém? Entendido até aqui? Vamos seguir? Vamos para o próximo slide? Você pode ser modelo para muitos, mas para atingir os mais altos níveis de influência, é necessário trabalhar com as pessoas individualmente. A modelação é uma poderosa influência e algo que pode ser realizada mesmo à distância, como nós estamos fazendo aqui, né? Mas se você deseja causar um impacto realmente significativo na vida de outras pessoas, é necessário fazê-lo de perto. O mais alto nível de influência é o da multiplicação, como influenciador, multiplicador. Você ajuda as pessoas a se tornarem influências positivas, vou ler de novo, influências positivas na vida de outras e passarem adiante não apenas o que receberam de você, mas também o que aprenderam por si mesmas. Para que isso ocorra, requer que o líder tenha desprendimento de ego, generosidade, compromisso e tempo. Pessoal, para a gente entender melhor as informações que a gente leu aqui, estava conversando esses dias com um discípulo e nós estávamos conversando por uma chamada de vídeo. Naquele momento nós não conseguimos estar próximos, né? Então foi por uma chamada de vídeo. E ele disse assim para mim: pastor, como pode ser tão difícil a luta, né, da nossa carne com o nosso espírito no sentido de liderança, por exemplo, de como ser um bom líder. E eu lembro que eu disse para ele aquilo que já está na palavra, que nós temos uma luta diária que é contra a carne e o espírito. E aquele a quem nós alimentarmos mais vai vencer. Então, se eu alimentar mais o meu espírito, buscando a Deus, jejuando, orando, me santificando, lendo a palavra, me aproximando de Cristo, logo vai ficar fácil eu vencer minha carne. Vai ficar fácil. Assim, as renúncias que eu preciso fazer vão ser fáceis. Agora, se eu não alimento o meu espírito, logo a carne começa a vencer. O que é a carne, para você entender? É os desejos, os teus desejos, aquilo que é pecaminoso, aquilo que a carne gosta. Então, se eu não alimento o espírito, logo fica muito mais difícil eu vencer esses impulsos carnais, né, esses desejos, né, essas cobiças. Logo, numa posição de liderança, é muito mais difícil eu exercer essa liderança positiva na vida dos discípulos, porque não estou alimentando o meu espírito. Então, eu estava conversando isso com ele e veio uma palavra em mente, que foi renúncia. Toda a pessoa que tem uma chamada de liderança na sua vida, ela vai ter que ter uma vida de renúncia, porque você vai entregar sua vida a Cristo. Logo, você não faz mais a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. E se você não faz mais a sua vontade, isso quer dizer renúncia. Você vai ter que renunciar muitas coisas da sua vida para você fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus. Jesus renunciou uma vida
por exemplo, com uma esposa, em ter uma família, filhos, para seguir a vontade do Pai. Tinha um propósito. Amém? Então você que tem uma chamada, estou falando para pessoas que têm chamada de liderança na sua vida. Você que está me assistindo aí, que queima no seu coração a vontade de liderar. Entenda liderar como ganhar vidas. Ao primeiro sinal de que você tem essa chamada, as pessoas vão começar a te seguir, porque vão enxergar isso em você. Amém? Então, ao primeiro sinal dessa chamada no seu coração, tenha em mente vida de renúncia. Se você não quer ter uma vida de renúncia, se você entende que o teu conforto é melhor, você quer o teu conforto, você quer seguir os teus desejos, as tuas vontades, não assuma responsabilidades de liderança. Eu estou falando isso porque é muito sério. Pessoas que entram nesse chamado e depois desistem. E aí os discípulos que seguiam aquela pessoa ficam perdidos. Você entende que você vai ser responsável por vidas, por pessoas que são importantes. Essas pessoas são filhas de Deus, filhos de Deus. Então tem que ter muito cuidado com filhos que não são seus, são do Pai, assim como nós somos. Mas, contrapartida, é muito gratificante ser uma liderança, ser influência positiva na vida das pessoas. É muito gratificante ver uma família restaurada, por exemplo, por conta do trabalho que você fez na vida deles. Então entenda, você líder, vida de renúncia. Se você não está disposto, não entra na caminhada. Seja um bom liderado, seja um bom discípulo. Mas todo discípulo segue o caminho do líder. Então, tenha isso em mente. Amém? E o que um líder precisa ter? Ter desprendimento de ego, porque nós temos que fazer o nome do Senhor Jesus conhecido, não o nosso. O meu nome não precisa ser conhecido. O nome de Jesus precisa. Porque eu não salvo ninguém, você não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Então, o importante é que o nome dele seja conhecido. A história dele. O porquê ele existe, o porquê que ele veio, o porquê que ele se sacrificou. É esse o motivo. Então eu não posso ter ego. Eu não posso querer altares para mim, holofotes para mim, ou você para ti. Se você está nesse pensamento, mude. Pense de outra forma. Tem que ser desprendido de ego. Segundo, generoso. Por quê? Porque você vai dar aquilo que é uma das coisas mais importantes que nós temos. Sabe o que é? Tempo. Então eu preciso ser generoso para dar o meu tempo para a vida das outras pessoas. Consegue entender? O mais importante que eu posso dar para a vida das pessoas é o meu tempo, para ouvi-las, para aconselhá-las, né? Para dar risadas juntos, ou até mesmo para chorar juntos. É disso que se trata uma liderança, segundo o coração de Deus. Depois, compromisso. Eu não posso assumir uma responsabilidade e depois jogar fora como se não fosse nada. Principalmente quando se trata do reino de Deus. Principalmente quando se trata das coisas do Pai. Eu não posso assumir uma liderança e não ter compromisso. Eu preciso ter compromisso com as coisas que são de Deus. Eu preciso ter cuidado, zelo, cuidado com as coisas que são do Senhor. E o tempo, né, que eu já comentei, e tempo. Então, para que a gente possa ser líderes de êxito, líderes segundo o coração de Deus, a gente precisa ter essas características que são do Espírito. Não são nossas, são do Espírito. Ele vai gerar isso em nós. Amém? Entendido até aqui? Vamos para o próximo slide? Célula, ponto de encontro com Deus. Olha que legal. A reunião celular é o ponto de encontro com Deus, onde a cada semana, liderados e visitantes terão um momento de renovar e recordar tudo aquilo que os levará a serem líderes de êxito e aprenderem sobre as verdades divinas. Olha que legal. Aqui nós temos
informações importantes de como é uma célula. Vamos a algumas informações básicas de célula. Você que não trabalha com célula, então você pensa na sua congregação. Mas no caso de célula, é o seguinte, vai ser geralmente na casa de algum discípulo, que seja idôneo, que respeite, que tenha um bom relacionamento com seus vizinhos, porque aquele discípulo que vai ser o anfitrião da célula, ele vai começar a ser um exemplo para as pessoas da sua volta, do seu convívio. Então, a pessoa que recebe a célula em sua casa, ela também precisa ter responsabilidades. Não é só o líder, o anfitrião também. Então, geralmente uma célula dura em média 1 hora, 1h30 no máximo, porque não é um culto, é uma célula, é uma reunião pequena, né, com tempo limitado, para a gente falar do amor de Jesus, para a gente ganhar as almas. Amém? O que tem nessa célula? Tem um líder, tem as pessoas que ajudam dentro da célula com o quê? Com dinâmicas, com quebra-gelo, né? Quando vêm os visitantes. Qual é o máximo de número de pessoas numa célula? Depende do espaço que você tem. As pessoas precisam ficar confortáveis, não apertadas, não desconfortáveis, elas precisam estar confortáveis. Então, se na sua casa ou na casa do anfitrião cabem 5 pessoas, a sua célula vai ser de, no máximo, 5 pessoas. Se virem mais pessoas, você precisa preparar um líder, foi os passos que a gente estudou aqui, você precisa já pensar em preparar uma pessoa para multiplicar a tua célula, de uma fazer 2. Olha que legal, com um líder que você mesmo preparou. Olha que bacana isso. Claro que leva tempo, né? Mas é possível. E assim, ir multiplicando e crescendo o número de discípulos. Quem ganha com isso? O reino. O reino de Deus ganha com isso. Nós ganhamos com isso também. Não coisas materiais, mas recompensas espirituais que o Senhor vai nos dar quando? Quando chegarmos na glória. Vai ter pedrinhas lá na nossa coroa esperando por nós. Recompensas, galardões. Entende? Entende isso? Então, digamos que na sua célula cabe 12, 13, 14, 15. Eu acho que no máximo, de 10 a 12 pessoas. Para ficar confortável, para não ficar uma multidão, porque daí já não é célula, vai começar a ser um culto, para não ficar bagunçado o negócio. Então, no máximo 12, né? 14, 12, 10, 12 pessoas. E já começar a pensar em multiplicar a sua célula. Amém? Então, 1 hora, 1h30, de 10 a 12 pessoas, uma palavra, um louvor, uma dinâmica. Então, o que a gente falou aqui são exemplos básicos de como é uma célula. Ah, mas pastor, eu não trabalho com célula, eu trabalho com uma congregação mais tradicional. Bom, querido, então daí você vai trabalhar nos cultos, né? E você vai trabalhar nos cultos, consolidando líderes para assumirem responsabilidades dentro da sua congregação. Amém? Então, a célula se trata disso, de um mini culto familiar. Em casas, com pessoas, com lideranças e com pessoas querendo crescer, com pessoas querendo aprender, com pessoas apaixonadas por Jesus Cristo. Amém? Vamos para a conclusão, então? Conclusão. A célula é o lugar de ganharmos as pessoas para o reino de Deus através de estratégias, unção e principalmente amor de Deus. Queridos, nós precisamos acordar para um chamado que Deus tem para nossas vidas. Eu creio que o Senhor nos chamou para algo muito maior que nós mesmos. Eu creio que o Senhor te chamou, você que está assistindo, para algo muito maior que nós mesmos. Coisas que a gente nem imagina. Às vezes é difícil da gente imaginar as coisas de Deus, mas eu tenho para mim que às vezes nem é para a gente imaginar mesmo. A gente vai descobrindo ao longo do processo. A gente vai descobrindo as coisas ao longo do processo. Deus vai nos revelando o nosso chamado ao longo do nosso processo. E aí você vai se maravilhando com as coisas do Pai, você vai se identificando com as coisas de Deus e cada vez mais você vai se sentindo no lugar certo, que é onde
no centro da vontade do Senhor. Não importa a sua congregação, não importa se você trabalha com célula ou não. Importa que você esteja no centro da vontade do Senhor. Aí o propósito de Deus para a sua vida vai acontecer. Amém, queridos? Então, encerramos a nossa aula por aqui. Eu espero todos vocês na aula que vem. Amém? Então, encontro vocês lá. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Shalom.